Boa noite. Bom. Tá gravando. Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Hoje pela manhã fomos abençoados com a palavra de Deus, não é? Podemos adorar o nosso Senhor com gratidão por sua bondade. E agora mais uma vez somos chamados pelo Senhor para reconhecer o seu favor em nossas vidas. E para nós é um privilégio santo podermos reconhecer a glória de Deus, o seu poder e a sua misericórdia. Eu queria convidar os irmãos a estarem de pé neste momento. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Iniciemos o culto cantando o Salmo 146, meus irmãos. Aleluia, ó minha alma, glorifica ao teu Senhor. Cantemos então. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. O Salmo 95, versos 1 e 2, nos diz assim, irmãos: vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Esse é o santo chamado de Deus para nós. Portanto, amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem assentar, irmãos. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento, então. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, nosso Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez podemos erguer nosso coração a Ti,
por meio de Jesus Cristo. Nós podemos orar ao Senhor e termos a convicção de que o Senhor nos ouve. Não porque nós somos bons em nossa natureza, não porque podemos oferecer nossa vida como uma vida absolutamente santa e justa, mas porque o Senhor é misericordioso e nos chama e nos abençoa em Jesus Cristo. É por causa da obra do Espírito Santo em nós, enviado pelo Senhor para nos transformar e nos ligar a Jesus Cristo, a fim de que pudéssemos confiar somente no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Esta é a razão, o testemunho interno do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, te louvamos por teu santo chamado, mais uma vez em nossa vida. Obrigado por nos abençoar pela manhã e por nos chamar mais uma vez, a fim de que venhamos exaltar o teu nome e reconhecer quem tu és. Ó Senhor, nós suplicamos a ti que mais uma vez trabalhe em nosso coração, para que venhamos entender a grande bênção que recebemos, para que haja temor, reverência, para que venhamos realmente louvar o teu nome de todo o nosso coração, pois o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Muito obrigado, ó Deus, por teu santo chamado e por teu favor em nossa vida. Nós oramos agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Quão maravilhoso é para nós podermos exaltar o nome do Senhor. O povo do Senhor no passado se alegrava em ir para Jerusalém e entoar o cântico do Senhor. Nós podemos lembrar, por exemplo, do Salmo 137, que nós cantamos no domingo passado. Esse salmo realmente é belíssimo, embora seja um salmo imprecatório que fala sobre juízo, e alguns podem ouvir nós reformados cantando o Salmo 137 e ficar até um pouco espantados. Olha o que eles estão cantando dos salmos: condenação para os ímpios, mas é isso que o Senhor revela em sua palavra. Todavia, esse salmo tem um tom de saudosismo, de saudades, de Jerusalém, porque aquele é o contexto onde o povo foi expulso, no caso, foi levado cativo para a Babilônia. E um dos detalhes importantes que eles relatavam ali é a zombaria dos babilônicos em exigir que os israelitas cantassem os cânticos de Sião. E eles disseram: como nós poderemos cantar o canto do Senhor, o cântico ao Senhor, em terra estrangeira? Eles se lembraram do grande privilégio que eles tinham de poder cantar a Deus, louvá-lo, adorar ao Senhor, reconhecer a sua grandeza. É um privilégio santo para nós. Temos que aproveitar cada instante do culto para de todo o coração exaltar ao nosso Deus. Vamos louvar a Deus ainda, irmãos, cantando mais um salmo, o salmo de número 119, onde realmente aprendemos sobre a lei de Deus, de que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo o caminhar conforme a tua santa lei mandar. Este é o caminho que o Senhor nos deu. Cantemos então. De que maneira o jovem poderá guardar em santidade o seu andar, observando todo caminhar, conforme a tua santa lei mandar. De todo o coração eu te busquei, não me permitas desprezar a lei. No coração tua lei guardada está, e contra ti não venha eu pecar. Bendito és tu, me ensina, ó Senhor, os teus preceitos, tuas santas leis. Quero narrar com os lábios tua lei, tudo que tua boca nos falou. Mas regozijo tenho em caminhar nos testemunhos que provém de ti. Me alegrarei na tua lei bem mais,
do que em ricas possessões sem fim. Nos teus preceitos eu meditarei, respeito aos teus caminhos manterei, nos teus decretos me contentarei, tua palavra não esquecerei. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por esse salmo tão lindo, onde nós vemos exaltada a lei de nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, só que dessa feita vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe pela pregação mais uma vez. Haja vista a nossa grande necessidade de ouvir a pregação pura do Evangelho, então sermos edificados. Oremos, irmãos, mais uma vez. Ó Senhor, Deus bendito e maravilhoso, como é bom, Senhor, podermos reconhecer quem Tu és. Ó Senhor, que privilégio santo nós recebemos, que podemos entoar os Teus salmos, salmos que o Senhor nos deu para que pudéssemos nos alegrar em Ti, cantar verdades profundas e eternas e sermos edificados profundamente. Nós oramos neste momento, Deus, pedindo que o Senhor mais uma vez use de graça e de misericórdia para conosco, para com a Tua igreja, pois iremos ouvir a pregação do Evangelho e o Senhor sabe como nós temos necessidade, Senhor. Como precisamos ouvir a voz do nosso Supremo Pastor na pregação. Por isso, tem misericórdia e ajuda-nos, falando ao coração do Teu povo, nos ensinando, ó Deus, os Teus caminhos, para que sejamos fortalecidos na fé que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Deus, para que venhamos temer ao Senhor e venhamos também aprender, dia após dia, a Te amar mais e mais, a renunciar nossas vontades e fazer a Tua, a buscarmos sempre a Tua santa palavra para orientar nossas vidas, pois precisamos. Ó Deus, fortalece-nos na doutrina do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a batalharmos pela fé e nos ensina a caminhar no bom caminho que Cristo preparou para nós. Tem misericórdia, Deus. É o que nós pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos ouvir neste momento, meus irmãos, a pregação do Evangelho. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 4. Verso 1 ao 5, aliás. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto de nossa pregação. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu começo com mais uma pergunta ao sermão dessa noite. Qual é a importância da pregação fiel? Porque devemos buscar comunidades, por exemplo, não é? Ou então ouvir pregadores que são fiéis em sua pregação. Qual é a importância, por exemplo, de ouvirmos acerca da sã doutrina, de aprendermos a doutrina cristã? Em um tempo como o nosso, onde
as doutrinas da palavra de Deus em muitas comunidades cristãs, não é? São rejeitadas, e os dogmas, as doutrinas adotadas estão muito mais fundamentadas em misticismos, em achismos, não é? Onde líderes religiosos acabam por trazer outras doutrinas, na verdade heresias para o povo de Deus, enganando as pessoas, mentindo a respeito do Evangelho, negando a verdade de Cristo. Em um contexto como esse, irmãos, falar de sã doutrina, de estudo sério da palavra de Deus, parece uma coisa um pouco desfalcada, estranha. Para muitas pessoas, realmente, tanto a pregação fiel como o ensino sério da Escritura Sagrada é algo irrelevante para os nossos dias. Muitos não se importam com o ensino, não é, sério da palavra de Deus, com o estudo de doutrinas cristãs, como se isso fosse algo ultrapassado. Pensando em que a nova sociedade é formada por pessoas tão ansiosas, tão impacientes, que gostam de rir muito o tempo todo em seus vídeos do YouTube, do TikTok, não é? Muitos já desistiram. Muitos já desistiram de pregação fiel, de doutrina reta, porque acham que isso não atrai mais as pessoas. Esse tempo que vivemos, irmãos, está acontecendo o tempo todo. Nesse tempo, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Cada vez mais, a sã doutrina é rejeitada. Mas o apóstolo Paulo nos traz um ensino que praticamente é uma profecia sobre o que nós estamos vivendo hoje. O que lemos aqui no texto de Paulo realmente nos mostra um tempo, não é, em que as pessoas não suportariam a verdade, elas não teriam condições, não teriam estômago para suportar ouvir a palavra de Deus. Tempo onde a palavra do Senhor seria pesada para muitas pessoas, eles rejeitariam, porque talvez achariam a palavra do Senhor muito ofensiva, a palavra de Cristo que não é politicamente correta, que acaba ofendendo a mentalidade e a nova moralidade. Paulo vai falar de um tempo onde realmente as pessoas estavam rejeitando o Evangelho. E ele alerta ao jovem pastor Timóteo sobre esse perigo, sobre esse problema nas comunidades cristãs. Veja, há 2000 anos atrás, ele falou sobre isso e alertou já a cristandade, que já começou a sofrer naquele período. De lá para cá, as coisas não mudaram, não. A Igreja de Cristo sempre sofreu ataques heréticos. Sempre, sempre. Em cada século, em cada geração, o povo do Senhor sofreu com vários ataques contra a verdade, a fim de que a igreja fosse dividida, não é, ficasse dispersa, os cristãos não tivessem mais segurança de doutrina, segurança de salvação e fossem guiados por qualquer vento de doutrina. Nós iremos refletir nessa noite, irmãos, justamente nesse tema. Precisamos ensinar e defender a sã doutrina. Isso é o apelo que o apóstolo Paulo faz aqui a Timóteo. Ele ensina justamente isso. Eu não vou dividir em 3 partes dessa vez o sermão, eu vou seguir versículo após versículo, para que possamos entender a seriedade como Paulo falou com Timóteo. No verso 1 ele começa dizendo bem assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo, quando está concluindo a sua segunda carta a Timóteo, ele faz admoestações quanto aos desafios que o jovem pastor enfrentaria, as dificuldades que sobreviriam sobre a igreja naquele período. E a maneira como Paulo fala aqui, já de início, mostra o tom de seriedade, não é, em suas admoestações. Aqui as palavras de Paulo têm um peso muito grande. Eu diria até que a maneira como ele fala aqui tem um peso de juramento. É algo realmente sério. Nesse contexto, irmãos, ele está justamente falando, quando ele expressa conjuro-te, por exemplo, ele está dizendo: eu afirmo solenemente a você, Timóteo. O que eu estou falando tem peso de mandamento, eu estou invocando o nome de Deus Todo-Poderoso para isso que eu vou falar para você agora. Quando ele fala afirmo solenemente, essa palavra não é solenidade, nem todos estão familiarizados com ela, mas simplesmente uma palavra que ensina para nós aquilo que é enfático, que deve ser enfatizado, e majestoso. Significa dizer que a natureza da mensagem, ela é de fora, ela é gloriosa, não é nada que se equipare ao que nós temos aqui. É algo supremo. E Paulo realmente chama Timóteo para ouvir essas palavras, não é? E tanto é solene o que ele faz ali, suas palavras são solenes, que ele roga a Deus. Ele invoca a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, não é? Para mostrar a seriedade da sua palavra, daquilo que ele queria ensinar
a Timóteo. Não é? Ou seja, a atitude de Paulo nesse início, nesse primeiro verso, é de ensinar algo a Timóteo, e para mostrar a seriedade do que ele iria ensinar, ele apela para o trono de Deus. Eu vou falar com você agora, Timóteo, te dar admoestações, ensinos que são preciosos. Mas entenda, não são apenas ensinos preciosos, são seríssimos, são mortais. Eu estou invocando o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus Cristo para o que eu vou falar agora para você. Ou seja, aí percebemos realmente a seriedade e o temor nas palavras de Paulo. Poucas vezes podemos falar assim, irmãos. Poucas vezes nós podemos usar o nome de Deus com tamanha seriedade, não é? A ponto de nossas palavras ter peso de juramento. Hoje em dia, é claro, a nossa cultura é tão depravada que as pessoas falam o nome de Deus toda hora e não se importam com isso. Tanto faz como tanto fez, para elas é um nome qualquer. Não é? E até juram em nome de Deus quando estão até mentindo. A Escritura não condena jurarmos em nome de Deus. Isso acontece na Bíblia muitas vezes. O apóstolo Paulo está usando termos que têm peso de juramento aqui. Eu estou invocando a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para ser testemunha do meu coração, pela seriedade com que eu estou falando com você. Ou seja, poucas vezes nós podemos falar assim, invocar a Deus como juiz de nosso coração. Não é? Invocar a Deus como aquele que testemunha de nosso coração, de nossa consciência. Mas ele não está fazendo um juramento, e sim, não é? Ele está solenemente dizendo a Timóteo sobre como ele deve ser em seu ministério pastoral, na pregação do Evangelho e no ensino da palavra de Deus. Tudo isso que Paulo usa aqui é simplesmente para falar para Timóteo: Timóteo, ensine a palavra de Deus, ensine a doutrina, pregue com fidelidade. Logo, a pregação e o ensino não são coisas tão simples assim, não são coisas secundárias ou desprezíveis. No verso 2 ele diz bem assim: que pregues a palavra, e instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então ele dá aquela ênfase em invocar a Deus e agora fala o porquê. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, pregue. Em primeiro lugar, ele trata a pregação, não é, com um senso de urgência extremo. É assim que ele trata. Por isso ele apela para o trono de Deus. Ele está dizendo ao jovem pastor Timóteo: em nome de Deus, em nome de Cristo, pregue a palavra. Não se omita, pregue a palavra. Você precisa anunciar a palavra de Deus. É a sua obrigação solene como o ministro do Evangelho. Em segundo lugar, ele está dizendo: faça isso com insistência. Ele não está dizendo pregue e esmoreça na pregação, não. Pregue, Timóteo, e continue pregando. Não pare de pregar, continue sempre a anunciar o Evangelho. Você não pode descansar da pregação. Precisa falar do Evangelho sempre, constantemente. Anunciar a Escritura. E é um alerta que ele dá. Essa insistência que Paulo demonstra aqui, não é? E algumas traduções falam sobre admoeste, por exemplo. A ideia realmente é que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, insista em pregar, insista a admoestar as pessoas, isto é, alerte as pessoas, alerte a igreja acerca da pregação do Evangelho, acerca da palavra de Deus. É sua obrigação, não é? Ele fala isso a Timóteo e o exorta a não parar de pregar. De forma nenhuma, sob nenhuma hipótese, pare de pregar. Continue a pregar o Evangelho. Em terceiro lugar, ele dá ênfase, não é, no uso das Escrituras para exortação, repreensão e o ensino da doutrina. Em outras palavras, irmãos, Timóteo, como pastor, deveria promover maturidade doutrinária na igreja. Ele deveria usar a palavra de Deus para tudo na vida cristã. Para absolutamente tudo. Ele deveria, nesse sentido, ser o chato da Bíblia. Ou seja, aquele tipo de pastor, aquele irmão em Cristo, que o tempo todo busca a palavra de Deus como sendo base para a sua vida, como sendo referência para a sua vida. Nem todos gostam disso. Tem pessoas que se incomodam quando o cristão ele vai afirmar a partir de sua base bíblica. Ele vai dizer: olha, eu não faço isso porque a Escritura me ensina de outro jeito. Mas tudo é a Bíblia? Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, use a palavra para tudo, as Escrituras Sagradas. Isso é evidente, por exemplo, Paulo mesmo vai falar à igreja de Colossos, no capítulo 3, versos 16 e 17. A ênfase de Paulo é justamente essa: habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, a ênfase de Paulo justamente é essa, e também aqui a Timóteo. Ou seja, a palavra de Cristo, a Escritura Sagrada, ela deve habitar na igreja abundantemente. Ela deve dominar a vida cristã. Os nossos pensamentos devem ser moldados pela palavra de Deus. Temos que saturar a nossa mente da Sagrada Escritura. Paulo dá ênfase a Timóteo. Timóteo, faça isso. Pregue, exorte, ensine, repreenda, tudo pela palavra. Isso é necessário. Nós podemos concluir, então, com as palavras de Paulo, que o ensino das Sagradas Escrituras nunca é demais. Nunca é demais para nós, como cristãos, como igreja, aprendermos a palavra dele. E por várias razões. Não é? A primeira delas é porque, primeiro, nós não somos perfeitos e nós não podemos entender a Deus perfeitamente. Isso é impossível. Esta é uma razão para continuarmos sempre aprendendo de Deus. Entendam isso como é amplo para nós, irmãos. Nós não conhecemos Deus perfeitamente aqui e nós também não chegaremos a um conhecimento pleno, perfeito do Senhor, nem mesmo na eternidade. Por toda a eternidade, nós avançaremos no conhecimento de Deus. E isso nunca acabará, porque Ele é Deus eterno. Não dá para esgotar o conhecimento dele. Não tem como você chegar em um ponto da sua vida e dizer bem assim, eu sei tudo sobre Deus. É impossível, isso nunca vai acontecer. Na eternidade, nós estaremos aprendendo sobre Deus, sempre. Sendo surpreendidos por sua glória, por seu poder, por sua majestade. Sempre e sempre. Essa é uma razão, então, para que agora também nós não desanimemos de estudar a palavra de Deus. Não é? Não desanimemos. E sabem por quê? Porque a igreja, essa é a segunda razão, a igreja de Cristo está, não é, sob constantes ataques diabólicos. Nossos inimigos, o inimigo do povo de Deus, não descansa, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum haverá descanso do diabo. O diabo, com suas filosofias, com as filosofias mundanas, nunca descansam nesse sentido de atacar a igreja, de tentar perverter a mente do cristão, de tentar de alguma maneira persuadir o cristão a se afastar do conhecimento de Deus, a negar aquilo que é mais básico da doutrina. O tempo todo o inimigo nos ataca para que venhamos negar, por exemplo, a doutrina da Trindade, a importância e a necessidade da igreja. O diabo nos ataca tentando nos convencer de que nós não precisamos da igreja, de que a igreja é uma questão de, vaidade espiritual. Você pode ou não pode fazer, tanto faz. Não, ele tenta nos atacar assim, para que não venhamos sentir necessidade de comunhão com os irmãos, para que achemos que isso aqui é só uma bobagem, não é tão importante assim, quando na verdade sabemos como isso é essencial em nossas vidas. Comunhão, amor aos nossos irmãos. Ele sempre ataca, não é? Tentando moldar os cristãos à imagem do mundo. Se a igreja então descansar, se nós como cristãos esmorecermos do conhecimento da palavra de Deus e acharmos que já deu, já está bom, pastor, chega de estudar, tá bom, o senhor já prega no domingo, então para que escola bíblica quarta-feira, para que aula de catequese? Tá bom, tá tranquilo assim, eu já tive conhecimento suficiente. Irmão, eu não tenho conhecimento suficiente, eu nem nunca vou ter. Nem o maior teólogo conhecido do mundo tem conhecimento suficiente. Nós estudamos, pastores estudam, se debruçam no conhecimento da palavra de Deus, e o que nós sabemos é nada. É nada. Estamos falando de Deus. Não existe PhD em Deus, não existe isso. Nós somos limitados demais. E isso mostra a nossa necessidade e mostra que nós continuamos ainda sendo frágeis. E qualquer coisa que venha de fora pode atingir nosso coração. Não é à toa que tantas pessoas saem de suas comunidades, abandonam a fé, largam o simples evangelho que aprenderam desde a infância muitas vezes. Porque o coração está vulnerável, não está bem doutrinado, não está agarrado com todas as forças à palavra, à sã doutrina, e portanto fica vulnerável aos ataques do diabo. Sem contar, irmãos, que os ataques mais sorrateiros de nosso inimigo, eles não são de fora. Eles não vêm de governos, por exemplo. Eu sei que é ruim para nós observarmos o mundo cada vez mais se afundando em revoluções, negando os princípios básicos, não é, que formam a cultura ocidental e que necessariamente nos atingem como cristãos, porque rompem com os princípios bíblicos da lei de Deus, mas ainda assim, tudo o que governos, ideologias,
não é, movimentos sociais fazem contra os cristãos e contra a igreja, isso ainda é fichinha. Nós conseguimos identificar essas coisas de longe, nós percebemos aquilo que é mal, que é ruim, que é mentira, de longe. O problema não está somente lá fora. Os ataques mais sorrateiros, mais perigosos, são os que estão dentro da igreja. É aqui que muitas vezes mora o perigo. A nossa falta de conhecimento, de maturidade bíblica, nos leva a ficarmos vulneráveis sentimentalmente. Se eu não tenho uma boa teologia, se eu não tenho conhecimento do Senhor suficiente, se eu não estudo a sua palavra, se eu não sou impressionado com os salmos do Senhor, que fala sobre o seu poder, os seus atributos maravilhosos, como é que eu vou ser consolado na hora da tribulação? Eu não vou entender de onde isso está vindo e me sentir perdido. E então, de repente, o diabo chega com os seus manjares, com os seus convites e nos dizem, ora, você está sofrendo como um cristão. Está vendo que isso não vale a pena? Eu tenho um caminho muito mais suave para você, muito mais fácil. Nosso coração vulnerável acaba indo. É perigoso. E isso nasce no seio da cristandade. No seio da cristandade. Teólogos, falsos mestres apresentam perigos terríveis para a igreja. Paulo continua dizendo, versos 3 e 4, ele fala bem assim, porque virá tempo. É por isso que ele está exortando Timóteo. Timóteo, preste atenção, Timóteo. Pregue, ensine, exorte, repreenda. Faça com que a palavra do Senhor habite no meio da igreja. E ele vai dizer o porquê. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Percebam um perigo iminente ali na igreja? Paulo está dizendo isso a Timóteo, que ele deveria ser realmente dedicado ao ensino da Escritura na igreja, à pregação fiel, não é? Para que os membros fossem nutridos da sã doutrina e tivessem proteção contra o mal, proteção contra os sofismas, as mentiras. Seriam muito mais inclinados, por exemplo, ao sincretismo religioso, aquelas pessoas, aqueles líderes que têm desejos por coisas maiores e eles não se conformam com a verdade revelada. Eles querem algo que seja, para eles, de aparência mais religiosa, mais mística, que aparente ter mais poder ou mais piedade. De repente, persuadindo cristãos, membros de comunidades, não é? A serem legalistas. A serem legalistas. Olha, se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Vamos pegar a lei de Deus e condenar os nossos irmãos. Vamos condená-los. Vamos acusá-los. Não é? Muitas vezes esses são aqueles que começam a trazer para a igreja a ideia de novas revelações. Não é? E que gostam de compartilhar suas experiências fantásticas. Irmão fulano, deixa eu conversar com você um pouquinho aqui. Eu sei que o pastor estava pregando, não é que é só a Escritura, a palavra de Deus, mas o pastor ainda é muito novo, ele é inexperiente, ele é muito novo, né? Ele é inexperiente, né? Ele não sabe de muita coisa, não. Eu sou muito mais experiente, eu sou uma pessoa vivida. Eu vi coisas que, sabe, são terríveis demais, são gloriosas demais, deixam qualquer um boquiaberto, e eu não posso ficar falando para todo mundo. Mas para o irmão eu vou revelar essa bênção. Né? Eu fui a um monte e lá, meu irmão, quando eu subi aquele monte, todas as folhas das árvores ficaram brilhando. Eu vi seres celestiais, anjos, serafins, querubins correndo por entre as árvores. E foi uma visão maravilhosa que eu tive. Eu estou maravilhado. Eu estou alegre. E o seu pastor, ele só pode ser um homem frio, porque ele não vê essas coisas. Ainda bem, não queria ver essas coisas não. Desculpa aí, mas porque dá medo. O seu pastor é um homem frio, ele não tem experiência com Deus. E aí muitas vezes o irmão que está frágil, vulnerável no conhecimento da palavra de Deus, acaba simplesmente deixando sua Bíblia de lado e dando ouvidos a um falso profeta. Por isso Paulo está dizendo, Timóteo, ensine. Ensine, porque os falsos profetas nascem aqui dentro. Eles não vêm de fora, não. Eles nascem aqui, são membros da comunidade, são irmãos que nós consideramos, que são amados, que participam da ceia, que são membros da igreja mesmo. São esses que muitas vezes vêm com mensagens diabólicas para contaminar a igreja. É um ataque de dentro para fora. É essa terra do diabo. Não é? Hoje, o que nós podemos ver sobre essas coisas é que há uma tendência na cristandade, mas gigantesca, em se inclinar para essas coisas. Nunca um pastor reformado, que simplesmente abre a sua Bíblia, explica o texto, não é?
aplica o texto, expõe a palavra de Deus, ele vai poder competir com um desses falsos profetas. Não dá. O que eles falam é muito mais atrativo. É muito mais suave aos ouvidos. É belo. Instiga você a querer coisas supremas. Mas o que um pastor reformado vai dizer, irmão, a palavra do Senhor não diz assim, assim, assado, obedeça ao Evangelho, ame a Deus, ame ao seu próximo, siga a sua vida cristã e confie na volta de Jesus Cristo. Ah, isso aí todo mundo já ouve já há 2000 anos. Já estou abusado dessa mensagem. Achando que isso é uma coisa simples. Não é? Que não há profundidade na doutrina. Não é o que vemos aqui, irmãos? Pensem nisso aqui, pensando nesse alerta de Paulo, quantas denominações não existem hoje? São milhares. Milhares de denominações. As pessoas, não é, que querem ser cristãs, quando elas vão dizer assim, eu quero ir para uma igreja, irmão, o cardápio é grande. É grande, meu amigo. Eu acho que se fosse fazer um catálogo só de igrejas, não é? Fizéssemos um catálogo, as amarelinhas só de igrejas, misericórdia, ia ser um livro muito grosso. Bruto, ia ser um tijolão, de tanto nome que ia ter ali. E cada dia mais surgem outras comunidades. E a pessoa ficaria perdida. Oxi, afinal de contas, doidice é essa? Por que há tantas comunidades? E por que quando eu vou em cada uma delas, a doutrina é diametralmente diferente? É totalmente diferente. Eu chego em um canto, uma coisa é verdade, quando eu chego em outro, já não é verdade mais, agora outra coisa que é verdade. Como é que fica o coração da pessoa que quer servir a Deus em uma comunidade? É uma verdadeira bagunça. Ali pode, ali não pode, ali é pecado, ali não é. Como é que funciona um negócio desse? É uma bagunça total. Há comunidades para todo gosto. Então, nesse grande cardápio, você pode encontrar, pode procurar à vontade. Se você é um cara que gosta, que é mais agitado e gosta da emoção, não é? Você vai encontrar vários tipos de comunidades com suas categorias, que são comunidades de fogo. Não é? São as pentecostais, as neopentecostais, para quem gosta de investir, não é? E ter um dinheirinho a mais e prosperar financeiramente. Comunidades que aplicam, por exemplo, uma heresia chamada G12, visão de célula e tantas coisas que as pessoas inventam, não é? Que acaba sendo atrativo para as pessoas, para o mundo. Muitos membros de comunidades são atraídos por isso aí. E sabe o que essas comunidades têm todas em comum? Sabe o que deixa elas bem parecidas? Por mais que elas tenham uma apresentação diferente, nessas comunidades não há a sã doutrina. Você pode chegar em todo tipo de comunidade, o que vai faltar lá é a sã doutrina. Os líderes não têm coragem de abrir a Bíblia e dizer que é assim e acabou. O que está escrito aqui? É a palavra de Deus, meu amigo. Ela é autoritativa. Ela é quem determina as coisas em nossa vida, não é o contrário, não. As pessoas não querem fazer isso. Recentemente, um jovem músico, não é, da casa Worship, não precisa nem pesquisar o que é isso, não. É dessas bandinhas moderninhas de louvor. Não é? Ele chegou a dizer que ele escolhia, veja, ele preferia ser um cristão Nutelinha. Aí o caramba, já está na cara dura assim mesmo. Por que ele escolhia ser um cristão Nutelinha? Ele falou. Por que ser um cristão Nutella? Porque para ele não fazia sentido uma pessoa que não quer viver de acordo com o evangelho ser disciplinada. Aí eu falei, é uma maravilha. É uma maravilha, né? A igreja virou casa da mãe Joana, então qualquer um viu de qualquer jeito, não importa, não tem nada a ver com Cristo, você não vê caráter de Cristo, mudança, transformação, obra do Espírito Santo. Não, é uma pessoa mundana, mas ela toca na banda da igreja. E ele falou que preferia ser um cristão Nutella. Porque o cristão raiz, cristão raiz é muito retrógrado. Cristão raiz é conservador. Para cristão raiz tem princípios, filho. Um cristão raiz, ele entende que a palavra do Senhor é definitiva, autoritativa. Ele vai buscar sempre essa referência, e isso é muito estranho para o tempo de hoje. É o cristão Nutella, ele prefere isso. Lá tudo pode. No evangelho Nutelinha, promovido pelos falsos mestres, qualquer um ocupa isso aqui. Isso aqui não é nada, é só uma questão de circunstância. Mas qualquer um, pega o microfone da igreja e ensina o que quiser. O irmão está há 2 semanas frequentando a igreja. Queria dar oportunidade para o irmão fulano aqui. Eu não sei quem é, o que aprendeu.
Não foi alguém treinado, não foi alguém estudado, alguém que estudou no seminário teológico, e os falsos profetas odeiam seminário. Você vai encontrar músicas evangélicas e líderes desses falsos aí falando contra seminário, né? Acusando quem estuda de ser frio, porque se apega demais à letra. E as pessoas acham isso uma coisa maravilhosa, né? É muito lindo. E manda o pastor que estuda calar a boca, você é um hipócrita. Mas como é que eu posso entender como normal? Você confiaria, não é, em conversar com um advogado, se o advogado não fosse de fato formado, fosse um gato ali? Ele resolveu por conta própria ser um advogado. Não, eu determino que eu vou ser um advogado agora. Mas eu não quero fazer a faculdade de Direito. Não, é muito demorado, é muito difícil. São regras de homens, não é? Mas eu acho que eu tenho um jeito para a coisa. Então eu vou começar a tentar resolver algum caso, algum problema. Você confiaria em alguém desse jeito? Você confiaria num médico sem credenciais? Como é que alguém pode confiar que um pastor é fiel se esse pastor nem se importa com o estudo da palavra de Deus? Se a coisa mais importante na vida de um pastor como pregador é isso aqui. Eu não domino, eu não conheço, eu não me importo, mas eu prego. Eu tenho autoridade. Paulo alertou Timóteo sobre isso. Ele recomendou aos irmãos que tomassem cuidado por causa dessas divisões, por causa desses problemas, não é? Dizendo, afaste-se dessas pessoas e pregue o evangelho, anuncie o evangelho. Não queira ficar perto desses que são bajuladores. Ele fala, por exemplo, em Romanos 16, verso 17 e 18, ele fala bem assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Olha o cuidado dele. Vocês receberam uma doutrina, o evangelho. Cuidado com pessoas que estão discordando daquilo que já foi revelado. Cuidado com pessoas que estão dizendo que eu tenho uma nova maneira de interpretar. Porque um anjo me falou. Ele fala, afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Veja, é a palavra de Deus dizendo que os tais pessoas que não são fiéis à doutrina revelada não estão servindo a Cristo. Eu sirvo sim de todo o meu coração, Senhor Jesus. De jeito nenhum. Quem vai dizer se você está servindo a Cristo é o próprio Cristo em sua palavra. O que você prega, o que você ouve, o que você busca, é o que a Escritura diz? Amém. Você está servindo ao Senhor. Não é. Tem como fonte novas revelações, você não está servindo a Cristo. Sua religião é outra, não é o cristianismo. Você está enganado. Completamente enganado. João também alertou sobre isso. Não foi só Paulo. João também disse na primeira carta, capítulo 4, verso 1, ele fala: amados, não creiam em qualquer espírito ou em qualquer mensagem, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas se têm saído pelo mundo afora. Perceba que é ensino apostólico para a igreja que nós, os cristãos, os membros do corpo de Cristo, fiquemos antenados com o que é ensinado. Que nós temos o pé lá atrás. Sim, em muitos aspectos, temos que ser céticos com o que as pessoas dizem. Vocês são frios. Que seja. Isso não ofende, não deve ofender nenhum cristão. Nós somos frios por quê? Porque nós questionamos se a Bíblia ensina isso ou não. E é porque dizemos que está errado quando a pessoa distorce a palavra de Deus. O João está ensinando isso. Provem se esses espíritos, ou seja, se essas mensagens procedem de Deus. Porque nem todos estão falando a verdade. Há muitos falsos profetas no mundo. Cristo, nosso Senhor, nos disse em Marcos 13, versos 22 e 23, ele fala bem assim, não é? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas. Não é só questão de pessoas trazendo uma mensagem falsa e mentirosa. Mesmo aqueles que estão dizendo, aqui tem milagre, até esses são falsos profetas. O fundamento do evangelho, do cristianismo, não são sinais. Pessoas que vivem atrás de sinais, eu vou para aquela igreja ali, aquela igreja azulzinha, por quê? Porque lá o milagre acontece. Né? O pastor reformado não tem unção,
Não é verdade? Ele só prega, ensina, mas lá não. Lá, quando o apóstolo, o pai apóstolo, o rei, o quase Cristo prega, quando ele coloca as mãos sobre as pessoas, o milagre acontece. Cristo está dizendo que o caminho do evangelho não é um caminho de busca por sinais. Os sinais, eles tinham um propósito, eles foram alcançados. Se uma pessoa diz que é cristã e vive atrás de milagre, é como alguém que está em uma BR, vai, sei lá, numa pista, e ela então vê uma placa, alguma placa de sinalização. E ela para de frente à placa e fica ali olhando para ela. Aquela placa é um sinal que aponta para outra coisa, e não para si mesmo. A placa não tem um fim em si mesmo nesse sentido de apontar para si, mas apontar para outra coisa, para um outro caminho. Ela te direciona. Os sinais foram para isso. Eles mostraram quem Cristo é, Deus. Eles mostraram a autoridade de Deus na igreja. Mas só, não é o foco nosso, corremos atrás de sinais. Nós oramos a Deus pedindo, Senhor, nos abençoe, cure. Nós oramos por isso, porque queremos que Deus opere milagres. Mas nós não conseguimos compreender de forma nenhuma pela palavra de Deus que essa é a ênfase da igreja, porque não é. A ênfase é a pregação, é o ensino sério da palavra de Deus. É isso que Cristo ensina. Agora ouçam um alerta de Pedro. O apóstolo Pedro, então, vai escrever sobre isso também, e a maneira como ele fala é tão clara, irmãos, tão clara, que é como se estivéssemos lendo um autor de agora denunciando as falsidades de hoje. Observem bem, 2 de Pedro 2, verso 1 a 3, ele diz bem assim, ouçam com atenção, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, sempre é no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Que palavras pesadas. Para quem acha que os falsos profetas são inofensíveis, ele está dizendo aqui, olha, esses, não é, introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. As palavras de Pedro são muito claras, irmãos. O que ele alerta aqui para a igreja não é que a falsa doutrina, os falsos profetas, o ensino de novas revelações não são coisas inofensivas na igreja, são destruidoras. Só vêm para o mal. Portanto, são intoleráveis e inaceitáveis. Se uma pessoa não confessa a sã doutrina, ela não deve estar na igreja. Não adianta ficar na comunidade negando o soberano Senhor. Ficar aqui só para estar com pessoas que conhecemos não nos salvará. Fazer parte da igreja reformada do Jacintim não salvará ninguém. É só uma placa, é só um nome, mais nada. Quem nos salva é Cristo, temos que crer de acordo com o que Ele revelou. Se estamos crendo de maneira contrária, que esperança pode restar para alguém que está assim? Portanto, a falsa doutrina, o falso ensino é algo destrutivo para a igreja de Cristo. Por isso Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não baixe a guarda. Pregue e ensine. Não deixe isso solto não, Timóteo. Anuncie a verdade, fale com autoridade a palavra de Deus. No verso 5, o que ele fala para Timóteo é: mas tu, diferente desses falsos, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. O seu chamado como um pregador é esse. Anuncie o evangelho de maneira fiel. A seriedade de Paulo em suas palavras ao jovem pastor Timóteo fica muito explicada, por exemplo, nos versos 6 a 8. Observe com atenção. Olha o que Paulo fala aqui, não é? O que ele vai dizer? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou derramado, não é? E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, por que Paulo fala isso para Timóteo? Nós percebemos aqui, nessa parte do texto, o porquê do senso de urgência de Paulo. O porquê ele falou tão sério com Timóteo. Porque Paulo estava preocupado com a igreja depois que ele morresse.
Ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, o tempo da minha partida chegou. Na verdade, isso era o que estava acontecendo ali de fato. Paulo passou 2 anos em Roma, não é? Na sua prisão domiciliar, e depois desse período, ele foi decapitado. Ele estava ali como um prisioneiro, até cumprisse a sua pena e ele ser decapitado. Era a pena que ele iria receber. Ele sabia que iria morrer, e antes de morrer, ele estava alertando a um jovem pastor, que ia ficar no lugar dele: Timóteo, não baixe a guarda. Ou seja, a preocupação de Paulo era com as gerações futuras. Para pensar, irmãos. Não é? Se nós pararmos de pregar, se deixarmos de lado o ensino sério da palavra de Deus, o que será de nossos filhos? Para pensar nisso. Se de repente nós aqui venhamos chegar em um consenso de que a nossa comunidade deveria ser um pouco mais light, não é? Um pouco mais pop, e que eu deveria ser um pastor, não é? Mais moderninho, quem sabe? Que eu deveria ser um pastor que não levasse tão a sério esse negócio de ensino, de pregação. Fosse um cara mais tranquilo, mais politicamente correto, que se adequasse mais à cultura moderna, Nutelinha. O que seria de nossos filhos? Quem seriam aqueles que iriam ocupar o lugar do pastor aqui? Seriam pessoas carnais, irresponsáveis, sem conhecimento da verdade, que iriam destruir a igreja. A preocupação de Paulo é essa. Eu vou partir, eu vou morrer, mas minha preocupação é que a palavra de Deus continue sendo pregada com fidelidade e que a doutrina do evangelho seja ensinada. A igreja precisa de doutrina, precisa de ensino. Aqui, eu quero fazer só uma menção um pouco antiga da história. Eu vou ser bem resumido para falar sobre isso, mas eu queria citar um acontecimento histórico muito importante para nós também. Os irmãos sabem muito bem que nós, por exemplo, subscrevemos, não é, aqueles 3 credos ecumênicos. Inclusive, nós subscrevemos um credo chamado Credo Niceno. Nós temos 3 credos aqui na igreja como nossas doutrinas: Credo Apostólico, Niceno e Atanasiano. O Credo Niceno, não é, ele é o resultado dos debates teológicos que aconteceram em 325, não é, lá no mundo antigo. Nesse ano, que era 4º século, o imperador Constantino, com receio de que a divisão na cristandade, porque havia uma divisão de doutrina na cristandade nesse momento, não é? Ele com receio de que essa divisão teológica pudesse trazer divisão ao império, porque Constantino, no 4º século, ele era o imperador, era o grande rei de todo o Império Romano, tanto o reino oriental como o ocidental. Então ele governava tudo. E ele queria realmente, por meio do próprio cristianismo, criar, não é, um reino completamente unificado, onde todos tivessem uma só religião, no caso o cristianismo. É aí que você começa a perceber o moldar do catolicismo romano, não é? E naquele contexto, então, ele queria a igreja unificada para que o Estado fosse unificado. Nesse contexto, então, ele convoca o Concílio de Nicéia para resolver uma controvérsia teológica, uma briga de doutrina, não é? Neste concílio havia uma divisão entre 2 principais líderes da igreja. Eu cito o nome deles aqui. O primeiro era Alexandre, bispo ou pastor de Alexandria, lá na África. E ele estava em debate pleno com um homem chamado Ário, que também era um bispo. Ambos eram oficiais da igreja. Mas Ário, ele surgiu com uma ideia tão absurda, tão herética. Ele surgiu com a ideia de que Cristo, o nosso Senhor, não é Deus, não é eterno. Que ele foi, na verdade, o primeiro criado. Os irmãos sabem hoje qual é a seita que nós temos aqui no nosso contexto, que diz que Cristo não é Deus, não é? Isso aí é antigo, viu? É muito antigo. Lá do 4º século da igreja, até antes disso aí. Heresia dos TJs. E não é telejornal não, viu? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E o que acontece? Nesse contexto, então, o bispo Ário veio negando a divindade de Cristo. Negando a divindade de Cristo. E então, o pastor Alexandre fez frente ao Ário. Ele disse: não, a doutrina reta, ortodoxa é esta, Cristo é Deus. O debate se estabeleceu porque, infelizmente, observe a fragilidade, os bispos, os pastores se dividiram. E uma boa quantidade, a maior parte dos
líderes daquele período ficaram do lado de Ário. Inclusive o próprio imperador Constantino ficou do lado de Ário. Rapidamente, o Império Romano, até então, já com o cristianismo como religião oficial, tornou-se de cristianismo trinitário, que crê na Trindade, e tornou-se um cristianismo ariano, ou seja, que nega a divindade de Cristo. Isso foi um terror. Estão negando a ortodoxia, a doutrina verdadeira da igreja. O debate se estabeleceu, Constantino então convocou esse concílio, não é? E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, naquele concílio de Nicéia, os fiéis foram firmes e a doutrina trinitária permaneceu. E Ário foi excomungado da igreja. Sua heresia foi rejeitada, mas, por mais que isso tenha acontecido de maneira oficial no concílio, infelizmente, não é? Nos recantos do Império Romano, o debate continuava. E o problema não era somente agora bispos, mas a população, não é? Os povos greco-romanos estavam discutindo sobre isso o tempo todo. Se você fosse ao mercado, não é? E pedisse a alguém, sei lá, pães, eu quero pães, a pessoa respondia dizendo que Cristo não é Deus. Se você fosse comprar peixe, eles iam dizer que Cristo foi criado. Ou seja, o arianismo impregnou, contaminou toda a cristandade daquele período. E quem estava resistindo? O bispo Alexandre e o seu secretário chamado Atanásio. Isso não se resolveu e um outro concílio foi convocado, em Constantinopla. E quando o concílio foi convocado, o pastor Alexandre, o bispo Alexandre já tinha morrido. E quem assumiu no seu lugar foi o seu secretário, Atanásio. E aqui começou a coisa a ficar complicada. Porque até aquela altura, os demais pastores, todos, praticamente todos, estavam do lado do arianismo, dessa heresia que nega a divindade de Cristo. E Atanásio, que se tornou pastor no lugar de Alexandre, estava sozinho. Ele sozinho para lutar contra todo o Império Romano. Existe uma frase histórica que é atribuída a Atanásio, por causa de sua luta naquele período, que é Atanásio contra o mundo. Porque literalmente, naquele momento ali, em termos de debate teológico, Atanásio estava sozinho lutando contra o mundo inteiro de cristãos que estavam negando a divindade de Cristo. Atanásio poderia ter desistido ali, porque era muita pressão. Muita pressão. Inclusive, Atanásio, debaixo de governo de vários imperadores, foi muitas vezes exilado por conta de sua posição, porque Atanásio, sendo um pastor, não se calava diante do Estado. O imperador dizia que favorecia o arianismo e ele dizia, você vai responder diante de Deus, porque isso é uma heresia. Atanásio não aceitava a mentira e por conta disso era exilado, era tirado do seu país, era expulso de sua comunidade. 17 anos ele passou nessa situação. Sendo tirado do império, depois voltava. Sendo tirado do império, depois voltava. Mas ele não arredou o pé e defendeu a sã doutrina. Atanásio entendeu que ele, como um pregador do evangelho, não poderia descansar, não poderia deixar de ensinar a sã doutrina. Para o imperador, os imperadores, aquilo era só uma questão política. Resolvamos a controvérsia para que não haja divisão no Estado. Para os bispos infiéis, era só um detalhe teológico, tanto faz como tanto fez. Para Atanásio, era uma questão de vida ou morte. Ele chegou a dizer que se Cristo não é Deus, nós não somos salvos. Percebe por que ele não podia descansar? Percebe porque para ele a doutrina verdadeira não é uma coisa qualquer, não é uma coisa secundária, é algo central. Se Cristo não é Deus, nós não podemos sequer ter esperança de salvação. O que nos dá a garantia da salvação é o fato de que Ele é Deus, Deus conosco, que se encarnou, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nos salvar, para nos justificar. Se Ele não é Deus, nós não temos absolutamente nada, porque é um Cristo vivo que nos abençoa com salvação. Não alguém que já morreu. E ele defendeu, e ele foi insistente. Ele entendeu que isso era tão sério, que não só em sua comunidade em Alexandria, Atanásio panfletou, Atanásio debateu, Atanásio espalhou o evangelho, espalhou a sã doutrina por todo o Império Romano. Ele não cansava, ele não parava, porque ele entendia a sua grande missão. Se ele parasse ali, o que seria das gerações futuras? A cristandade ia virar uma heresia de verdade. Ele não desistiu. E Deus, por sua bondade, realmente por sua bondade mesmo e misericórdia, fez com que cristãos pudessem recobrar
a sua consciência e perceberam o grande mal que estavam causando à cristandade. Bispos começaram a aparecer de outros lugares também e reconhecer que Atanásio estava certo, que a doutrina que ele estava defendendo era verdade e que precisava de ajuda também. Rapidamente ele começou a ter ajuda de outros pastores. E isso começou a se espalhar. E então, naquele contexto, a cristandade voltou a confessar a doutrina trinitária. Por isso é que nós subscrevemos os credos de hoje. Porque ali a verdade foi defendida. A heresia foi banida da igreja. E nós confessamos essas verdades até hoje. Percebem, irmãos? Não se trata somente de nós. A nossa luta hoje para ensinar a doutrina pura do Evangelho é pensando nas gerações futuras, em nossos filhos, naqueles que vêm depois de nós. Nós envelheceremos, passaremos esta vida, mas se nós não lutarmos hoje para dar bom fundamento aos que virão ainda, a igreja ficará totalmente torta, totalmente bagunçada, sem uma identidade fiel. É o que vemos hoje. Todo esse desvio que vemos hoje na cristandade, no evangelicalismo, é justamente a prova disso. Quando se abandona a sã doutrina, quando se trata a doutrina como se fosse uma coisa secundária, uma coisa chata, exagerada, o resultado é esse, desvio do evangelho. Desvio do evangelho. O resultado, o que nós temos hoje, são cristãos sem identidade, cristãos que não conhecem nada da história da igreja, cristãos com pouca afinidade com a Bíblia, muitos decoram versículos, não sabem nem interpretá-los, não sabem nem entendê-los, e creem em qualquer coisa que dizem. Hoje a cristandade está tão fragmentada com mentiras, que qualquer coisa... Irmão, é sério, isso é tão sério, mas tão sério, que se hoje eu chegar para um monte de gente aí fora e dizer bem assim, eu sou um pregador que vim não sei da onde e eu recebi uma revelação tal do anjo fulano, Beltrano e Ciclano, e essa revelação vai mudar o Brasil. As pessoas, não é, elas se juntam, uma multidão é feita ali, formada para ouvir as minhas palavras. É assim que funciona. Até o Henrique Cristo tinha seguidores, e ainda tem hoje. O nível, não é, de desvio e de imaturidade teológica que as pessoas têm hoje é de deixar o queixo caído, é vergonhoso. Por isso, Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, não pare de ensinar, ensine a doutrina do Evangelho, ensine cada vez mais, continue a chamar as pessoas para aprender o Evangelho, nunca é demais, nós nos esquecemos do Evangelho todos os dias. Algumas pessoas até acham estranho, como nós reformados fazemos, nós temos o ano inteiro a pregação catequética. E quando chega no outro ano, começa tudo de novo. E a pessoa acha, mas para que todo ano pregação catequética? Porque nós nos esquecemos. Facilmente nos esquecemos. Ouvimos ontem que Cristo ressuscitou para nos justificar de nossos pecados, e quando é mês que vem, ou amanhã mesmo, isso parece não ter peso nenhum em nossas vidas. Nos esquecemos, e a prova disso é a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa falta de esperança, tudo isso é uma prova, é uma evidência de que nós facilmente esquecemos da verdade. Então não podemos parar. Diante dessas palavras de Paulo, eu quero fazer algumas aplicações para nós como igreja. Não só a nível do que nós fazemos agora, oficialmente. Temos escola bíblica na quarta-feira, amém. Mas não se contente somente com isso não, irmãos. Não se contentem, percebam a seriedade da palavra de Paulo aqui, a Timóteo, a palavra de Deus dizendo, não pare de ensinar, a pregação é algo sério, a doutrina do Evangelho é algo sério demais para a igreja, então continuem. Isso nos ensina a não ficarmos satisfeitos somente com o ensino de quarta-feira ou com a pregação no domingo. Em suas vidas pessoais, estudem a palavra de Deus. É sério, todos os dias. Abram suas Bíblias com suas famílias, pessoalmente. Leiam, orem, busquem a Deus assim. Nós temos documentos reformados, onde nós temos as nossas doutrinas. Leiam o catecismo, a confissão de fé. Sejam fundamentados na doutrina, para que vocês estejam prontos a responder a qualquer um que questionar vocês. Qualquer um. Qualquer um falso profeta, qualquer um desses mentirosos que usam a fé para ganhar dinheiro, qualquer um desses que questionarem vocês vão ter condições de responder na lata aquilo que a palavra do Senhor ensina. Isso é necessário para a proteção de nosso coração, para a igreja, para a nossa família. É muito necessário. Então, eu digo aos irmãos, busquem a Deus em casa assim, se esforçando no conhecimento da palavra de Deus. E eu digo, eu estou aqui para isso. O meu trabalho como pastor é esse. Eu não tenho desculpa para cansar. Nesse sentido, esse é meu trabalho, eu preciso ensinar o Evangelho. Irmãos, tem dúvida, irmãos querem aprender mais, eu estou aqui. Essa é a minha função. Paulo exorta a Timóteo, que era um pastor, dizendo para ele, não pare de ensinar, Timóteo. Se você parar, a igreja sofre. Não pare.
E assim vamos amadurecer na sã doutrina. Seremos fortalecidos no conhecimento da verdade. E se há a verdade do Senhor Jesus solidificada em nosso coração, nós facilmente identificaremos a mentira e rejeitaremos todo o mal. Essa é a nossa defesa. Um coração protegido pela palavra de Deus, por sua verdade revelada, para que então, diante dos sofismas, das filosofias do mundo, das mentiras, com a sã doutrina em nosso coração e nossa mente, possamos dar glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, defendendo a verdade. Ainda que isso não traga sofrimentos, sejamos vistos como loucos, e ainda que nunca sejamos, porque não vai rolar mesmo, né? Nunca sejamos uma mega igreja. Isso não é o nosso propósito. Estou nem aí para isso. Nem aí para isso. O que importa para nós é qualidade. É palavra pregada com fidelidade. É isso que importa para nós. Entende a situação? É isso que importa. É ver nossas famílias fortalecidas no Senhor. É sermos exemplo em casa. É aplicarmos o evangelho que aprendemos aqui em nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, em todo o ambiente. Para que a palavra do Senhor realmente habite em nosso coração e transforme nossas vidas a cada dia. Essa palavra habitando em nós, a sã doutrina, faz com que a nossa vida brilhe nessa luz do evangelho. Esse é o diferencial do cristão. E assim Deus é glorificado com a vida do seu povo, com a sã doutrina. Amém? Graças a Deus, irmãos. Nós vamos cantar então o Salmo 12, mas é claro que não vai ser uma tortura nem para mim nem para os irmãos. Como é um salmo, como eu falei, né, um pouco mais difícil, por ser tão antigo, eu vou colocar aqui para cantarmos juntos, tá certo? No som. O Salmo de número 12. Socorro, Deus, pois não há piedosos. Desaparecem todos os fiéis. Falam com falsidade uns aos outros. Bajuladores, falso coração. Forte o Senhor os lábios que bajulam, e a língua que soberbamente diz, pois dizem com a língua venceremos. Nossa é a boca, quem é sobre nós? Por causa então da opressão dos pobres e do necessitado em sua dor, diz o Senhor, agora eu me levanto. A quem anseia, sim eu salvarei. Pois as palavras do Senhor são puras, tal prata em fogo refinada é, por 7 vezes sendo depurada. Puras são as palavras do Senhor. Sim, guardarás a nosso Senhor é certo, e para todos sempre livrarás. Sim, desta geração, Senhor, nos guarda. Ó nosso Deus, tu has de nos livrar. Por todo canto andam os perversos, quando a vileza exaltada é, quando entre todos os filhos dos homens, sim, a vileza exaltada é.
Este salmo realmente fala justamente dessa situação, não é? Onde os perversos se multiplicam, onde há rejeição da verdade. E esse salmo é uma oração a Deus nesse sentido, para que nos livre disso. Que o Senhor nos guarde, não é, desse mundo de perversidade e que nega o Evangelho. Essa deve ser nossa oração sempre, irmãos. Vamos orar então ao Senhor e agradecendo pela pregação. Ó Senhor, nosso Deus bendito e amado, nós te louvamos porque o Senhor é incomparável, Senhor. Incomparável. E porque por tua misericórdia nos falas por tua palavra, nos ensinando os teus caminhos, a tua sã doutrina. O Senhor revelou a tua vontade. E nosso dever como cristãos é buscar de todo o coração a tua vontade, a tua palavra revelada. Por isso, ajuda-nos a termos amor por tua palavra, a nos esforçarmos sim, ó Deus, com diligência, com amor em nosso coração, para que realmente venhamos amadurecer no conhecimento da tua palavra, que venhamos reconhecer como uma bênção do Senhor, como teu cuidado pastoral, todos os momentos que temos para refletir em tua palavra, Senhor. Seja no culto solene, ou nos estudos de quarta-feira, ou então, Senhor, no simples compartilhar de uma catequese, ajuda-nos a compreender quão necessário é para nós sermos fundamentados na sã doutrina do Senhor Jesus. Ajuda-nos, pois a tua igreja tem sido atacada desde o começo. E hoje não é diferente, muitos falsos profetas estão espalhados pelo mundo e inventam mentiras, e enganam, são falaciosos. E precisamos sim, ó Deus, de sermos fortalecidos para respondermos a qualquer um que questionar a razão de nossa fé. Dá-nos força então, abençoa o teu povo, a tua igreja, para que venhamos responder com alegria e com convicção aquilo que cremos que é o Evangelho, a fim de que o teu nome, ó Deus, seja glorificado em nossa vida, que tu sejas exaltado em nossa maneira de viver, Senhor, em nossas conversações, e que a sã doutrina em nosso coração realmente nos dê forças para batalharmos corajosamente pela fé. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia e ajuda-nos. Oramos te agradecendo, ó Deus, por mais uma oportunidade, por mais um chamado que o Senhor faz a nós, para estarmos reunidos em comunhão para te adorar. Obrigado por cada irmão aqui presente. Abençoa a tua igreja. Abençoa os irmãos que não puderam estar aqui. O Senhor conhece as razões, as limitações. Fortalece os seus servos para que estejam aqui, para que amem a comunhão dos santos e busquem cada vez mais a tua face, ó Deus. Tem misericórdia da tua igreja, para que venhamos realmente brilhar neste mundo com a luz do Evangelho e assim que todos glorifiquem o teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então cantar mais um hino, dessa vez os solas da Reforma Protestante, tá? E os irmãos têm a oportunidade de ofertar neste momento. Cantemos então os solas da Reforma. Cantemos. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus, por sua imensa graça, me salvou.
Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei, porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos, neste momento então, já que podemos citar aquele contexto do Concílio de Nicéia, onde também temos legado esses credos ecumênicos, vamos conversar juntos então, irmãos, o resumo de nossa fé, a fé que realmente ensina o Evangelho, o credo apostólico. Confessemos então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Esse é o resumo de nossa fé, que podemos, afirmar diante de muitas testemunhas, a fé no Deus triuno. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé neste momento, para encerrarmos o culto solene. Assim o Senhor despede o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Temos. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Cantemos então ainda o Salmo de número 124. Deixa eu me organizar aqui para ver uma travadinha. Salmo 124. Agora vai. Não fosse Deus que o diga.
seríamos tratados por. Se o Senhor não estivesse lá, águas viriam, mas os submergiam sobre a nossa alma correr. Águas do inferno, rosas a passar, iriam nossa alma florar. Bendito seja teu Senhor Javé, que não nos deu pobreza aos grandes céus. A nossa alma Ele resgatou, tal como a ave que se libertou do laço feito pelo caçador. A nossa alma Ele resgatou, tal como ave que se libertou do laço feito pelo caçador. Nosso socorro é o nome do Senhor. Por Ele que a terra e céu criou. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene. Pode abençoar. Ok.